Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bate-Papo. Muito bom participar com você, muito boa a sua companhia. É muito interessante para a gente e para mim, particularmente, é muito importante e prazeroso. Temos esse momento tão gostoso onde aproveitamos, compartilhamos, discutimos e refletimos sobre temas relacionados à vida cristã. Aquilo que nos aflige ou atinge de uma certa maneira tão diretamente a cada dia, ou em alguns momentos da nossa história, os nossos familiares também estão sendo atingidos. Bom, hoje a gente tem aqui um grupo de pessoas que são, vamos dizer assim, especialistas, porque ainda estamos longe disso. Como cristãos, sabemos que a cada dia somos aperfeiçoados, mas são pessoas que estão se aproximando disso. Tem o pastor Isaac Exalton, que agora dirige o núcleo lá de Lagoa Santa, né, pastor? Seja bem-vindo. Verdade. Muito obrigado, pastor Charles. Então, aproveitando e mandando um abraço para todo mundo lá de Lagoa Santa. Estamos lá há 3 meses, temos experimentado ali a mão do Senhor conduzindo todas as coisas. Quero agradecer você pelo convite. Quero cumprimentar aqui também o pastor Ronaldo, o pastor Washington. Boa tarde. Vamos tentar bater um papo aqui, colocar as coisas... Pastor Ronaldo, muito obrigado pela sua presença. Ok. E seja bem-vindo. Eu que agradeço. Há um programa atrás, depois a gente até fala nisso, mas a sua presença nos contribuiu muito. Ó, que bom. Né? Vamos ver a presença de Jesus aqui comigo. Amém. O que nós vamos fazer aqui hoje, né? Amém. Com a graça do Senhor. Amém. E o pastor, mas mais conhecido como missionário Washington. É isso aí, Charlão. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado você aí de casa que está nos assistindo. É um prazer, uma alegria, essa bancada linda, maravilhosa. Que seja um momento de muito compartilhar da palavra de Deus aqui com todos que estão em casa. E por falar em palavra de Deus, eu quero trazer o tema o qual nós vamos conversar nesse momento através da palavra de Deus. Tenho aqui a Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Então, quando Lucas escreve, ele, no verso 18, um texto muito conhecido que, na verdade, ele cita algo que Isaías escreveu há muitos anos atrás. E diz assim: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos." E o versículo 19, apenas uma frase, diz: "E apregoaram o ano aceitável do Senhor." Nosso tema de hoje está exatamente centrado nesse texto. Ou, centrado não, toda a Bíblia vai falar dele, mas eu escolhi esse texto para introduzir. Nós vamos falar sobre libertação espiritual. E é uma área hoje essencial à vida da igreja. Aqui nós começamos, e quando Isaías, aqui Lucas cita isso, muito interessante, num contexto de Jesus indo para Nazaré, ele prega, né? Ele diz: "O Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres." A gente percebe que a primeira ação da igreja é o evangelismo. É o anunciar a vinda de Cristo, anunciar a vida de Jesus, anunciar a ressurreição de Cristo. São 3 elementos básicos para a nossa fé. Jesus veio como Deus, como Filho de Deus, mas também como homem, morreu, então foi crucificado, experimentou a morte física, mas ressuscitou e venceu a morte. Então esses 3 elementos nos garantem e validam a nossa fé cristã, né? Jesus não foi só um homem, só um profeta. Jesus morreu e não ficou morto. Ele venceu a morte, ressuscitou e hoje está ao lado de Deus, ao qual daqui uns dias, não sabemos, minutos ou horas ou anos, nós vamos reencontrá-lo. E a partir disso as pessoas experimentam uma fé cristã. E aí entra toda uma nova história. Então as pessoas reconhecem esse contexto, conhecem a história se torna viva, através da fé elas aceitam e passam a se relacionar com Deus. E aí elas reescrevem a sua história, elas nascem de novo, a gente chama, é uma linguagem nossa, né? A partir desse momento, ela se torna crente, evangelizamos. Mas, e aí? Porque aí diz que, o texto continua dizendo que ele enviou também para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. E eu percebo que existe assim, algumas linhas de pensamento, algumas pessoas não acreditam. Uma vez crente, acabou, não tem mais problema. E eu queria ouvir vocês para saber qual a opinião. Esse é o caminho mesmo, uma vez que eu aceitei a Cristo, todas as coisas acabaram e eu não vou ter problema nenhum. Minha alma foi restaurada, os sentimentos acabaram, eu esqueci das coisas.
ou ainda assim algumas coisas possam estar presas ao meu passado. E como isso acontece? Creio que para não estarmos mais presos ao nosso passado em hipótese alguma, em área alguma da nossa vida, nós teremos que ter como que encarnado toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. E esse encarnado que eu quero dizer é conhecer, viver a experiência com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e ter obediência completa à palavra do Senhor. Aí está completamente novo, não tem mais nada. Mas enquanto nós não temos... Não chegamos a esse Não status, chegamos a esse conhecimento. a estatura do homem perfeito, diríamos Esse assim. conhecimento pleno, que é a estatura do varão perfeito, de Efésios 4, ali citado pelo apóstolo Paulo. Então, nós temos que caminhar, né, nessa direção, buscando conhecer, mas precisamos dessa libertação. Mas aí, então, eu já coloco uma pergunta aqui, muito interessante, né? Para os que creem assim, que uma vez salvo está tudo resolvido, então eu diria o seguinte: não precisa nas igrejas de aconselhamentos pastorais, não precisa de, vamos até imaginar assim, orar por isso e aquilo, né, que são os problemas que as pessoas vivem. E não haveria também as pessoas problemáticas. Elas estariam tão somente em adoração a Deus quando se reunissem, né? E isso nós sabemos que não é verdade. As igrejas no Brasil estão repletas de pessoas, as pessoas estão buscando entenderem primeiramente a si mesmas, depois entender a sua família, o contexto, que muitas vezes são famílias confusas, ainda não se encontraram como famílias num padrão de felicidade como se imagina, né? E então eu diria que as igrejas estão cheias, né? Aí é o processo então, de conversão. A pessoa experimenta a fé em Cristo, pela fé ela ouve a palavra, aceita e ela converte a Jesus. Ela nasce de novo. E aí entra isso que o senhor falou. Então, pelo que eu entendi, se ela realmente naquele momento fosse automático, todos os problemas teriam cessado. E ela, a partir de agora, não erraria, não pecaria, não teria mais problemas. Não. Mas a gente percebe que, pelo andar, o caminhar natural do homem, isso não acontece. Ela viveria a plenitude de Deus e todos os dias ela já amanheceria desfrutando de bênçãos, todos os dias da vida. Em uma linguagem talvez um pouco mais simples, vamos tentar fazer um paralelo aqui de libertação com santidade, com santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade, ser separado. E o pastor Ronaldo falou muito bem sobre esta caminhada. Então o pecado chegou à raça humana desde Adão e Eva. Então nós estávamos destituídos da glória de Deus, da presença, da comunhão direta com Deus. Merecíamos a morte, o salário do pecado é a morte. Então andávamos nos nossos erros, nos nossos delitos, até que Cristo vem então e paga por nós. Então é interessante quando nós podemos observar na lei romana que eu preciso ir lá tomar posse daquilo que é herança. Um familiar faleceu, deixou uma casa, mas eu preciso ir dizer, eu aceito essa casa. Diferente até na lei brasileira, que você já fica com ela. Então eu vou até Jesus e digo, eu quero essa bênção, eu quero essa libertação. Alguém ungido, ele foi ungido, a gente vê, Lucas foi ungido para pregoar a libertação, ungiu para evangelizar os pobres e enviou para proclamar a libertação. Então eu preciso ter fé para que isso aconteça. Eu preciso de ser liberto do mundo, das coisas que me aprisionavam. Quando Paulo dizia que viu a lei apontando que ele estava morto, porque sem a lei não havia pecado, mas quando a lei mostrou para ele que, olha, eu não devo fazer isso, num exemplo com cinto de segurança, quando não havia lei que regulamentava, andávamos sem cinto e não éramos punidos. Uma vez agora que existe a lei, se eu estou sem cinto, ela me pune. Então, quando ele encontra a lei então vai de encontro àquela vida que ele tinha. Assim nós, quando estávamos antes sem conhecimento da verdade, essa caminhada que o Ronaldo disse, estávamos escravos. A Bíblia em João nos diz... Então nós éramos naturalmente escravos
do diabo, vamos dizer assim. Sim, do erro, do pecado, do diabo. Escravos literalmente dele. Porque faríamos então, mas então aí é interessante, porque às vezes a pessoa está assim, não, mas eu não concordo que eu sou escravo do diabo, Vamos eu lá. não faço o que ele manda. E João diz, conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Se o Filho, Jesus, me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Jesus, ele diz que ele é o caminho, ele é essa verdade, é a vida, ele liberta. Então, quando eu conheço a Jesus, eu sou liberto de quê? Então, a Bíblia é este manual que nos mostra qual é o caminho que devemos seguir. Lâmpada para os pés, luz para o meu caminho. Outrora sem a lei, outrora sem a palavra, sem a instrução, eu andava praticando coisas que prejudicavam o meu corpo, a minha vida. Eu andava em bebedices, eu andava me envenenando, em comportamentos que destruíam a minha vida e destruíam o contexto social. Sim. Uma vez conhecendo as Escrituras, me alimentando dela, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra eu tenho fé, que é um dom de Deus, não vem das obras. Então, aceitando e tomando posse, eu começo uma caminhada, como o pastor Ronaldo disse no começo. Esta caminhada, aprendendo certo e deixando errado, com a palavra eu aprendo certo, conhecendo a verdade e sendo liberto de escravidões como vícios. Vícios de pornografia, vícios de ato sexual fora do casamento, que traz tantos problemas, muitos filhos sem estrutura de família, entendendo sobre estrutura de família, qual é o plano de Deus para a humanidade. Então, pastor Charles, nesta caminhada, onde eu vou ao pastor e recebo conselho, onde eu vou ao culto e recebo orientação numa palavra, numa pregação, onde eu busco as Escrituras, eu vou me instruindo, recebendo o pão, a palavra, conhecendo a verdade, tendo condições, então, de andar, deixando o erro, sendo liberto e passando a andar em liberdade.